compartilhar com os irmãos hoje à noite, dando início ao tema do aniversário da nossa igreja. Talvez você não saiba, foi falado hoje de manhã. Mas o aniversário da nossa igreja, ele tem como tema esse ano, a Igreja Vitoriosa. O que seria uma igreja vitoriosa? O que seria você obter vitória? A gente vai poder ver um pouquinho agora à noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Então você já abre aí no final da sua Bíblia, fica mais fácil de encontrar. Não tem desculpas para você perder tanto tempo. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus e Pai amado, fala aos nossos corações neste momento, ó Pai. Que esse mesmo Espírito que se revelou a João possa se manifestar nesta noite, falando aos nossos corações. No teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. A igreja vitoriosa. O que seria a gente obter vitória? Todos nós parece que disputamos uma corrida da vida. Todos nós parece que gostamos, quer demonstremos diretamente ou indiretamente, a gente gosta que meio que de uma disputa. Parece que hoje a igreja está cantando maravilhosamente bem. Não sei se é impressão só minha. Eu poderia nem pregar hoje, porque eu já senti a presença de Deus aqui nos cânticos, a maneira como os irmãos cultuaram a Deus. Mas se o dirigente do louvor, o Isaac, o Amileide, o Robinho, falassem: vamos ver quem canta mais bonito, o meu lado direito ou o meu lado esquerdo? Talvez os irmãos se sentissem mais impulsionados ainda a cantar mais forte. Porque parece que a gente gosta dessa coisa da disputa. E de fato a vida, ela é uma corrida. O autor de Hebreus, e a gente já pregou nesse texto, ele demonstra essa questão que a vida, ela é uma corrida, da qual a gente deve perseverar constantemente. Aqui, em Apocalipse, foram escritas 7 cartas a 7 igrejas. 7 igrejas de destaque. E o livro de Apocalipse começa, a primeira carta é uma carta escrita à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja fundada lá pelo apóstolo Paulo.
A igreja que tinha como objeto, a igreja que tinha no seu dia a dia o desafio de ser uma igreja como objeto do amor de Cristo. Talvez você possa relembrar aí, o apóstolo Paulo colocou lá em Efésios 5:25, ele desafiou: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse era o desafio de amor que o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, colocou. Ele desafiava os fiéis ali em Éfeso. Desafiava-os constantemente. Desafio esse que ficou registrado ainda para cada um de nós no dia de hoje. Mas não era tão fácil você tentar ser uma igreja que vivenciava a vontade de Deus. Uma igreja que pregava aquilo que Deus queria. Uma igreja que ia na contramão do que a cidade vivia na época. Eu lembro, alguns poucos anos atrás, quando eu era embaixador do rei, não sei porque vocês riram. Quando a gente ia lá, uma cidade lá, não sei se o irmão Tião conhece, ou o irmão Jaime, chamada a cidade de Poção. Uma cidade lá no sertão de Pernambuco. Uma cidade que beira com a cidade de Pesqueira. Pesqueira já é a cidade maior, né? Deve ter uns 300 habitantes a mais, né? É aquela cidadezinha pequena, minúscula, uma cidade altamente idólatra. E a gente se reunia, os embaixadores, para andar evangelizando na cidade. E algumas imagens ficam marcadas em minha mente até hoje. Quando às vezes a gente entregava um folheto para um cidadão na rua e falava: boa tarde, meu amigo, aqui está um folheto da palavra de Deus para a sua vida. E aquela pessoa pegava o folheto, olhava para você, rasgava o folheto e jogava no chão e virava as costas. Cidade altamente idólatra, da qual até hoje tem um cruzeiro no alto da cidade, a visão maravilhosa, onde os romeiros vão pagar suas promessas, semelhante à nossa cidade aqui tão perto, cidade tão idólatra, a cidade de Aparecida. A cidade de Éfeso era uma cidade em que era uma cidade altamente idólatra também. Era o centro da idolatria voltado à deusa Diana ou à deusa Artemis. Essa cidade, isso está relatado lá no livro de Atos, depois você pode reler. E lá no livro de Atos fala uma história que talvez você não lembre. Uma situação, quando o apóstolo Paulo ia pregar a palavra, lá em Éfeso, e um cidadão chamado Demétrio, um cidadão que era ourives, ele fazia uns objetos de prata com o símbolo do templo da deusa Diana. E ele chegou para os seus companheiros de trabalho e falou o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, o bicho está pegando. Tem um camarada aí que está pregando umas heresias em nome de um tal de Jesus. Ele está complicando o nosso trabalho, porque a gente ganha muito dinheiro fazendo esses objetos de prata. E esse camarada aí está complicando a vida da gente. E eu estava relendo essa história e achei tão engraçado, e até grifei na minha Bíblia, e fala que começou um tumulto tão grande, uma confusão tão grande,
começou a se iniciar, os discípulos seguraram Paulo, e Paulo queria ir lá esclarecer o que estava acontecendo, e os discípulos falaram, não, fica quieto, se esconde que o negócio está pegando. E a palavra fala que o tumulto ficou tão grande, que tinha gente ali que estava no meio do tumulto, e não sabia nem por que estava ali. Parece que meio aquelas promoções, né? Daquelas grandes lojas, quando tem aquelas gôndolas e colocam uma placa em destaque, não passa uma pessoa, passa duas, passa três, ninguém pega nada. Mas quando tiverem 2 pessoas, 3, 4 reunidas, daqui a pouco o povo está brigando para comprar um negócio, não sabe nem se está barato, se está caro. E já incita aquela confusão, aquele tumulto. E era assim que era essa cidade lá de Éfeso, uma cidade que tentava vivenciar a palavra de Deus em meio a todas essas dificuldades do dia a dia. E mesmo assim, aqui no texto que a gente leu, a palavra vindo da parte do nosso Senhor, Ele elogia a igreja lá em Éfeso. E começa relatando vários elogios em meio àquela dificuldade, às várias dificuldades que aquela igreja tinha. O apóstolo Paulo, quando ele fundou a igreja lá em Éfeso, ele sabia que ia ser uma igreja difícil, os desafios iam ser grandes. E lá em Atos 20, de 29 a 31, ele avisou exatamente aos seus líderes essa situação que seria difícil. Surgiriam falsos mestres, surgiriam dificuldades. E ele fala, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Mas essa igreja lá em Éfeso, ela estava atenta, esta igreja estava firmada nas doutrinas daquilo que a palavra de Deus incitava-os. Eles estavam firmados nessa prática cristã, e eles resistiam a esses maus, a esses falsos apóstolos, aos nicolaítas. E aqui no texto que a gente leu, de Apocalipse, relata exatamente alguns elogios em relação àquela igreja. E começa falando, conheço as tuas obras. A Bíblia, a mensagem fala, vejo o que você tem feito. O próprio Deus, Ele tem visto o que a igreja lá de Éfeso fez. Mas Ele tem visto também o que nós temos feito. As boas obras. Tem visto o nosso bom testemunho. Tem visto o nosso dia a dia. Isso é importantíssimo. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. O nosso bom testemunho, ele tem que ser um desafio constante. E aquela igreja, ela foi desafiada e ela foi elogiada por ter boas obras, por ter um bom testemunho. No dia a dia, quando as pessoas encontravam um irmão da igreja, andando lá no mercado da praça, no Barbosa, e aquele irmão, ele ia resolver uma situação no caixa, ele resolvia amavelmente, ele resolvia civilizadamente. E o bom testemunho daqueles irmãos lá na época, eles eram proclamados constantemente. E isso foi elogiado aqui no texto de Apocalipse. Também fala um elogio em relação ao trabalho. A Bíblia, a mensagem fala, o seu trabalho muito árduo. Um trabalho na pregação do Evangelho. Aqueles irmãos ali em Éfeso também sabiam o trabalho árduo que era o Evangelho. O Evangelho não é aquela cena maravilhosa que a gente imagina que não vai ter dificuldade, aquele conto de fadas que a gente imagina pintado, aquele cenário bonitinho.
do qual a gente não vai ter nenhum problema. O trabalho, ele é árduo. O trabalho da divulgação, da pregação do Evangelho, ele é um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho duro. E aqueles irmãos ali em Éfeso, eles também conheciam e conseguiam superar esta dificuldade. Tanto que aqui entrou como um elogio aqueles irmãos lá na igreja de Éfeso. Uma igreja que estava caminhando para ser uma igreja vitoriosa. Cada um daqueles irmãos que estavam caminhando para serem crentes vitoriosos foram elogiados pelo seu trabalho. Também foram elogiados pela sua paciência. Algumas versões falam a sua perseverança. A Bíblia a Mensagem fala a sua recusa em desistir. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala irmãos que aguentaram o sofrimento com paciência. Olha como o trabalho era difícil. A vontade de desistir, ela vinha. Mas eles, conhecendo a palavra, sabendo que não era fácil, que a jornada era complicada, eles se recusavam a desistir. Achei rica essa linguagem da Bíblia a Mensagem. Irmãos que foram elogiados, uma igreja que foi elogiada como uma igreja rumo a ser uma igreja vitoriosa. Uma igreja que vivia a paciência. Uma igreja que tinha perseverança em meio às aflições. Não significa, para termos uma vida vitoriosa, que nós não vamos passar por aflições. Mas a palavra nos desafia exatamente que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. E nós devemos continuar rumo a essa caminhada de sermos nós, como igreja, uma igreja vitoriosa. Também uma igreja que foi elogiada porque ela não sofre os maus, não podem suportar pessoas maus. Uma igreja que era zelosa na disciplina, pessoas que incitavam a maldade, pessoas que tinham língua maledicente. E aquela igreja, ela perseverou, ela lutou, ela continuou, ela foi firme, ela não dava oportunidade para fofoca. Quando a pessoa queria fazer uma maldade, a igreja já cortava. E ela também recebeu esse elogio aqui na carta escrita no livro de Apocalipse. Igreja que prova os falsos apóstolos, firmes na palavra. O conhecimento daquela igreja a ponto de reconhecer o que era verdadeiro, o que era mentiroso, o que era enganador. Uma igreja que ia sondar nas Escrituras aquilo que estava sendo pregado. Uma igreja que conhecia a palavra. Não adiantava alguém subir no púlpito na igreja em Éfeso, por mais que falasse palavras bonitas, palavras de convencimento, por mais que pudesse impostar a voz, falar uma voz bonita, uma voz que mexesse com a emoção, a igreja ela ia sondar e ela ia provar aquilo que estava sendo pregado, tanto que ela conseguia discernir aqueles que estavam falando mentira. A igreja em Éfeso também foi elogiada por isso. Uma igreja que sofreu, perseverou, trabalhou por Cristo sem se cansar. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala: sofreram sem desanimar. Uma igreja que fez tudo para levar o nome de Cristo adiante, sem medir esforços. Uma igreja que quando fazia a campanha de missões, ela atingiu o alvo. Ela não media esforços. Ela conseguia vivenciar a palavra de Deus e levar, não importava as condições, mas ela tinha que levar o nome de Cristo adiante, proclamar o nome de Cristo. Essa igreja também desprezou as ideias dos nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores de uma seita que perseguiam as igrejas, comiam alimentos que eram sacrificados a ídolos,
Eles incitavam e se entregavam a prazeres carnais. E muita gente ia por esse caminho, mas a igreja em Éfeso foi uma igreja que também se manteve firme na palavra. Olha que igreja maravilhosa, uma igreja rumo a ser uma igreja vitoriosa. Mas aí, esta carta escrita, ela demonstra apenas uma repreensão. Com toda essa condição de elogios, de uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja exemplar, que fazia tudo para proclamar o nome de Deus, que fazia tudo para combater a maledicência no dia a dia, uma igreja que se unia, uma igreja que proclamava a palavra de Deus, uma igreja que atingia a obra da campanha de missões lá da época. Mas aí vem uma repreensão apenas. Apesar de tudo isso, no verso 4 fala: contra você, porém, eu tenho isto. Apenas uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja, ela é uma igreja que estava caminhando para ser uma igreja vitoriosa, uma igreja de destaque, uma igreja que proclamava e vivenciava a palavra de Deus, que era exemplo em muita coisa e era elogiada em muita coisa. Mas ela foi repreendida duramente por apenas uma razão: caiu do seu primeiro amor. Aquela igreja, ela abandonou a sua real motivação. Tudo aquilo que eles faziam parece que se perdeu. Parece que se perdeu o foco da motivação. Perdeu-se o primeiro amor. Na nova tradução, na linguagem de hoje, fala: agora vocês, a repreensão, falando da repreensão, agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando o Espírito Santo incomoda cada um de nós, a gente fica atento, a gente presta atenção, a gente se incomoda, a gente fala que o pastor pregou bem, mesmo que tenha pregado mal, porque a gente permite que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Quando o tempo vai passando, parece que o nosso coração, muitas vezes, eu não estou colocando aqui como regra, graças a Deus, mas muitas vezes parece que a gente vai se esfriando. Parece que aquele encantamento, aquele amor que a gente amava lá no princípio, dessa forma, então, hoje, a gente não ama mais. A motivação da qual tudo aquilo que a gente talvez continue fazendo, ela é perdida. Então a gente se pergunta: será que isto é tão grave mesmo? Porque é uma igreja que estava caminhando a fazer tantas coisas certas, tantos elogios, palavra vinda do próprio Deus, elogiando o dia a dia daquela igreja, o dia a dia daqueles irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que realmente isso é muito sério, porque Deus quer que façamos as coisas conscientes do porquê nós estamos fazendo. Deus quer que nós façamos diferença, que nossa motivação ela seja voltada no rumo certo. E lá em Romanos 12:1, versículo conhecido dos irmãos, fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele mostra um retorno a essa real motivação, que as nossas vidas elas sejam entregues como um culto racional a Deus. Que tudo aquilo que a gente faça seja entregue a Deus. A motivação do primeiro amor, ela deve ser resgatada. Eu quero então perguntar a cada um dos irmãos: estamos fazendo
essas coisas motivadas pelo amor. A nossa motivação, toda a nossa motivação, o nosso dia a dia, ela tem que ser feito com amor. É possível fazer tudo isso que a igreja lá em Éfeso fez, tudo que foi elogiado, que fazia diferença, que impactava, que transformava vidas. Como, por exemplo, trazendo para a realidade nos dias atuais. Talvez, e é só um exemplo, se o pastor tiver em pecado a gente sempre está, mas um pecado grave, um pecado que escandaliza, um pecado, sobe aqui no púlpito, estuda a palavra, se coloca diante de Deus para ser usado por Ele como instrumento. Esse pastor, esse pregador pode ser eu, pode ser o Ivanildo, pode ser o Marcos Caraça, pode ser qualquer um dos diáconos, qualquer um dos irmãos que subam aqui e tem aquele seu pecado de estimação, aquele pecado que a gente alimenta todo dia, aquele pecado que começa a tomar forma, começa a engordar, né? Começa a virar um bichinho de estimação. Deus é tão misericordioso, Deus é tão tremendo, que Ele vai continuar usando a pessoa que está aqui. Mas Ele não vai aceitar a vida daquela pessoa. Vida que está impactando outras, como aquela igreja lá em Éfeso, que impactava outras, que fazia o crescimento do reino, que vivenciava a palavra. Mas tudo isso, infelizmente, não era feito com amor. O apóstolo Paulo também colocou isso no texto conhecido, texto rico, texto que a gente já pregou, texto que a gente já enfatizou, texto que foi usado até para fazer música secular, baseado na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 13 fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Era exatamente esta realidade da igreja lá em Éfeso. Uma igreja que se preocupava. Uma igreja que recebeu vários elogios. Uma igreja que atingia o alvo de missões. Uma igreja que vivenciava a palavra. Uma igreja que exortava o irmão, puxava a orelha, falava: meu irmão, você está errado. Desculpa, você está errado, eu não vou concordar com você. Você está errado por isso que na palavra de Deus fala. Mas tudo isso não era feito com amor. Uma igreja vitoriosa. E a expressão que fala aqui, talvez na sua tradução, ela fala o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou em algumas traduções fala ao que vencer, e outras traduções falam ao vitorioso. Você que é igreja, você que é uma igreja que quer ser uma igreja vitoriosa, você que quer vencer, você que busca a vitória, tem um prêmio. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, nós poderemos desfrutar do banquete celestial que Deus tem preparado para nós. Ao vencedor, aquele que passar por tudo isso, mas fizer isso com amor, aquele que quiser resgatar a motivação correta no seu coração. Meus irmãos, muitas coisas nas nossas igrejas têm sido feitas conforme aquilo que a palavra de Deus nos desafia. Mas às vezes a gente tem aberto a nossa boca, a gente tem exortado o nosso irmão,
E a gente não tem pedido sabedoria a Deus para fazer com amor. Então, em vez de a gente se aproximar, a gente ter uma vida vitoriosa, uma igreja, e sermos uma igreja vitoriosa, a gente acaba jogando água na fogueira. E aquele fogo que começa a alastrar, um fogo benéfico, ele começa a esfriar. Porque as nossas atitudes não estão na motivação correta. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos desafia a sermos vencedores. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, que o propósito dele é que nós sejamos vencedores. E o desafio aqui que fica para cada um de nós, para que nós possamos ser uma igreja vitoriosa, para que nós possamos ser vencedores, é que nós possamos voltar a entender a motivação correta. Que o amor esteja diariamente no teu coração, para o teu dia a dia, para tudo o que você fizer. Em nome do Senhor Jesus, que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Amém.